Olá, sejam bem-vindos. Nós vamos trabalhar agora com uma didática para a pedagogia histórico-crítica, livro do professor Luiz Gasparim. O livro referência dessa nossa aula, como eu disse, é o livro de mesmo nome, Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica, escrito pelo professor José Luiz Gasparim, onde ele vai propor, o que chamou de didática para o desenvolvimento dessa pedagogia junto, ao teu trabalho de docente, na relação professor-aluno e no processo pedagógico. Para isso, ele vai resgatar a teoria dialética do conhecimento e colocá-la como base, dessa proposta. Então, isso aqui seria uma forma da gente poder pensar o trabalho do professor, tendo como base a pedagogia histórico-crítica, ou seja, baseado também naqueles conceitos todos de Vygotsky que a gente vem lendo, refletindo e estudando. Então, Gasparim diz o seguinte, que o processo educativo ele tem como ponto de partida a prática social, e que a teoria ela está em função do conhecimento científico dessa prática social, e que ela deve servir como guia para as práticas transformadoras, A prática social, então, seria o critério de verdade e o fim, último de todo o processo cognitivo, e o processo educativo. E a concepção metodológica dialética, ela vai adotar esse mesmo paradigma, Que paradigma? Partir da prática social, teorizar sobre essa prática social e retornar, voltar a essa prática social no intuito de transformá-la, tá? Vejam que aqui nós temos exatamente o movimento do processo dialético de ação, reflexão e ação, não é? Então vamos ver como que o professor Gasparim vai propor, essa pedagogia, essa didática, Em alguns momentos do livro ele também vai chamar de metodologia, ok? Recomendo fortemente a leitura do livro todo, ok? Então é uma leitura que vale muito a pena. Inclusive o prefácio dessa obra é do professor Saviani, ok? Que é um professor no Brasil bastante reconhecido, na sua defesa da pedagogia histórico-crítica. Então, vale muito a pena a leitura do livro. Gasparim, ele diz no livro que essa proposta que ele vai nos apresentar, ela tem 3 grandes características desafiadoras. Primeiro, vai apresentar uma nova maneira de planejar as atividades envolvendo docentes e discentes, um novo processo de estudo por parte do professor, porque todo o conteúdo que ele vai trabalhar, ele vai ter que ser visto agora a partir de uma perspectiva totalmente diferente da tradicional. E um outro desafio é um novo método de trabalho docente-discente que tem como base, como eu disse, o processo dialético, que envolve a prática, a teoria e a prática, ou dito de outro modo, a ação, reflexão, ação. E então vem a proposta, dos 5 passos aí do método, que estão aqui no livro, e que depois volto a afirmar, que merece uma leitura, mais específica. E aqui o nosso objetivo é fazer um resumo, do livro, conversar um pouquinho sobre isso, apresentar essa ideia, que é uma ideia que pode lhe ajudar enquanto professor a pensar o processo de ensino-aprendizagem, a pensar o processo pedagógico a partir da pedagogia histórico-crítica, Então, esses 5 passos do método, eles se dividem, Então, vamos pensar no método dialético de prática, teoria e prática, e o professor Gasparim coloca, o passo 1, o que ele chamou de prática social inicial do conteúdo, que estaria dentro da prática. Dentro da concepção teoria, os passos 2, 3 e 4, de problematização, instrumentalização e catarse. E depois, voltando à prática, o passo número 5, prática social final do conteúdo. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Bom,
Passo 1, né, a prática social inicial do conteúdo. O que seria esse passo 1 dentro desse processo, né, de ensino-aprendizagem, dessa metodologia ou dessa didática? É reconhecer aquilo que o aluno e o professor já sabem sobre determinado tema ou determinado conteúdo. Então, o primeiro passo do método proposto pelo Gasparin vai se caracterizar por uma preparação, uma mobilização do teu aluno para a construção do conhecimento escolar. Então, seria uma primeira leitura da realidade, um contato inicial com aquele conteúdo que vai ser estudado. Vai tornar o objeto em questão um objeto de conhecimento para o sujeito, né? Então, o sujeito vai começar a ter interesse por aquele objeto de conhecimento, estabelecendo assim o que nós chamamos de relação epistemológica. Lembrem, né, em uma das nossas primeiras videoaulas, na verdade na nossa segunda videoaula da semana 1, que nós trabalhamos com essa questão do que é a relação epistemológica. O que é a relação epistemológica? É a relação entre um sujeito, né, que aprende, e um objeto que se dá a aprender, que é a relação que se estabelece entre, então, sujeito e objeto de conhecimento, né? Aqui na prática social inicial do conteúdo, a gente vai olhar para o nível de desenvolvimento atual, real do educando, né? Vamos conhecer os conceitos cotidianos do sujeito e o fundamental nessa fase é envolver o educando na construção ativa da sua aprendizagem, que ele possa se reconhecer, né, enquanto um polo ativo desse processo de aprendizagem. O segundo passo, né, seria a problematização, onde vai haver a explicitação dos principais problemas da prática social. A problematização é um elemento-chave na transição entre a prática e a teoria, né, entre a ação e a reflexão, isso é, entre o fazer cotidiano e a cultura elaborada. É o momento em que vai se iniciar o trabalho com o que nós chamamos de conteúdo sistematizado. Problematizar, né, para o Gasparin, é criar uma necessidade para que o educando, através da sua ação, busque o conhecimento, né? Duas tarefas principais aqui, né, ele coloca em relação à problematização. Primeiro, identificação e discussão sobre os principais problemas que estão colocados pela prática social e pelo conteúdo. E B, ou segundo, elaboração de questões problematizadoras, questionadoras. Então é um momento de se fazer perguntas sobre o conteúdo. O que você deseja saber, né, sobre isso? Então é um momento de problematizar aquilo, né, que vai ser o objeto dessa relação epistemológica. Problematização, nesse sentido, é o fio condutor de todo o processo de ensino-aprendizagem. Envolve o educando na busca de soluções para essas questões aqui que estão sendo levantadas, né, durante a problematização. E aqui o que se deseja é que esse conteúdo comece a ser do educando, né, e que ele seja dotado de um significado subjetivo e social para esse sujeito da relação epistemológica. A partir de então, vamos para o terceiro passo, né, que é o passo da instrumentalização, onde vão acontecer as ações didático-pedagógicas mesmo voltadas para a aprendizagem, né? Então aqui o Gasparin ele vai colocar, né, que é o momento onde vão acontecer essas ações didático-pedagógicas, onde nós vamos apresentar o conteúdo científico, né, que foi planejado pelo professor. Nós sabemos que todo o trabalho docente deve ser planejado, né, e nesse momento esse conteúdo científico planejado vai ser disponibilizado ao aluno, né? Vamos buscar aqui o que chamamos então de construção do conhecimento científico por meio da ação do docente e também do discente, né, utilizando do critério de mediação. Então, considerando essa tríade ativa, né, de aluno, professor e conteúdo. O processo de aprendizagem, ele é interpessoal, né, está sempre relacionado às trocas com o meio, com o outro, com a mediação do professor. Mas o Gasparin, ele coloca no livro que a verdadeira aprendizagem, ela é intrapessoal, porque ela depende, né, da ação desse sujeito e de como que ele vai estar se relacionando com esse objeto, né, de aprendizagem. E a relação do objeto também com o sujeito, que é o que a gente chama de interação, né?
Então, a instrumentalização é o caminho através do qual aquele conteúdo que o professor planejou, né, ele vai ser sistematizado e colocado aí à disposição dos alunos. O quarto passo foi o que o professor Gasparin chamou de catarse, né, que seria a expressão elaborada da nova forma de se entender a prática social. Na instrumentalização, que é o passo anterior, uma das operações mentais básicas para a construção do conhecimento foi a análise. Aqui na catarse, a operação fundamental é a síntese. Então, a catarse ela seria a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático, a que o educando chegou, marcando a sua nova posição em relação ao conteúdo e a forma de sua construção social e reconstrução na escola. Então, aqui a gente tem a demonstração da nova postura mental do educando em relação a esse conteúdo que foi estudado. Serve para qualquer conteúdo? Sim, para qualquer conteúdo, né? Então, aqui a gente tem a verdadeira apropriação do saber por parte do aluno, né, durante a catarse. E o último passo seria, então, a volta para a prática social. Mas agora, uma prática social final do conteúdo. Então, aqui a gente tem uma nova proposta de ação a partir do conteúdo aprendido por meio desse método, através dos passos, né, levando em consideração o método dialético da ação, reflexão, ação. Então, o ponto de chegada do processo pedagógico, na perspectiva histórico-crítica, é o retorno à prática social, agora com uma nova ação mental, né? Então, essa ação, ela agora está transformada por todo um processo de troca, de construção, né? Um processo dialético, onde foram consideradas várias questões, né? Para se chegar agora a uma ação transformada. Então, a gente tem aqui uma nova maneira de compreender a realidade e, sobretudo, de se posicionar, né, frente a essa realidade. Então, seria a manifestação da nova postura prática, da nova atitude, da nova visão do conteúdo no cotidiano. Transformação da visão do conteúdo pela aprendizagem, né? Então, por meio de todo esse processo, deseja-se, né, que haja uma transformação da visão do conteúdo. Então, com isso, né, finaliza-se a proposta aí dos 5 passos, né, da didática para a pedagogia histórico-crítica proposto pelo professor Gasparin, que eu volto a dizer, né, que merece uma leitura atenta e do livro todo, ok? Muito obrigada pela atenção, bom estudo.